Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a saúde da mulher, não é? A parte ginecológica da mulher e o que o Ayurveda pode nos trazer de informações nesse sentido. E eu resolvi trabalhar com esse tema a partir, né, dessa discussão que está acontecendo em função da endometriose da Anitta, né? Que é agora o que está aí nas redes, né? A descoberta da cantora que tem endometriose e que vai passar por uma cirurgia para resolver o problema, né? Que há muitos anos causava cólicas na cantora. Então, eu resolvi compartilhar com vocês uma visão que o Ayurveda tem sobre a endometriose e o que nós podemos fazer em termos de tratamentos, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero que vocês não esqueçam de deixar o like, né? De se inscrever no nosso perfil e de compartilhar com as suas amigas, né? As mulheres que precisam saber de informações sobre a saúde da mulher, tá? Então, não se esquece, deixa o like, comenta, compartilha e você está nos ajudando e ajudando outras mulheres a descobrirem essas informações, combinado? Então vamos lá. Eu já atendi mulheres, né, com a medicina tradicional indiana, o Ayurveda, que chegaram se queixando de diagnóstico de endometriose, diagnóstico de cisto no ovário, né? E que os mesmos estariam causando problemas de fertilidade e dificuldade no engravidar, né? Mas isso é uma consequência, né? Geralmente esses diagnósticos eles aparecem quando a mulher já está há algum tempo tentando engravidar e não consegue, né? Ou até mesmo ela engravida, mas ela acaba perdendo o bebê, né? Então, eu quero dizer que para o Ayurveda, né, a endometriose, o cisto, o mioma e a própria infertilidade, eles são vistos como sintomas e não como causas, certo? Lembrem-se sempre que o Ayurveda, ele se propõe não apenas a tratar o problema, ele se propõe a tratar aquilo que está causando o problema, ou seja, a origem do problema. Então, para o Ayurveda, endometriose, ele não é um problema, ele é um sintoma, né? E aí nós vamos lá descobrir o que está causando essa endometriose, né? Porque a gente sabe que a endometriose, ela, mesmo com cirurgia, ela pode retornar, né? Daqui a um tempo ela pode voltar. Por que ela vai voltar? Ela vai voltar porque a causa, porque a origem, porque aquilo que está causando a endometriose não foi tratado. Da mesma forma, o cisto, o mioma, né, e outros sintomas que hoje nós estamos abordando aqui, certo? Então, eu faria um alerta para as mamães, né, já quando suas filhas adolescentes se queixam de cólica menstrual, né? Tanto a TPM quanto a cólica, ela é normalizada na nossa cultura, né? Que faz parte da mulher sofrer com a menstruação e isso não é uma verdade em hipótese alguma, certo? Se a menina, se a adolescente já apresenta cólica durante a menstruação, é porque já tem algum algo lá atrás que está causando esse problema, certo? Então, para o Ayurveda, a gente diz que isso são desequilíbrios de Vata, né? Então, o dosha Vata, ele está em desequilíbrio naquele organismo, né? E ele está se manifestando na TPM, com a irritabilidade, com a perda do sono, ou com a insônia, com a cólica, né? São todos sintomas de que o dosha Vata está em desequilíbrio naquele corpo e começa a se manifestar naquele órgão, certo? Então, a gente tem que ver um pouquinho antes, né? Por que tem essa queixa? Por que essa menina está se queixando de cólica, né? Se a gente trata logo no começo, a gente tem uma chance bastante grande de que esse quadro não evolua, não se torne uma endometriose, não se torne, né, um cisto ou coisa que o valha, né?
e até problemas mais sérios de fertilidade. Essa é uma questão que eu não vou meter aqui, porque ela é bastante extensa, né? Eu vou ficar na questão da endometriose mesmo, para a gente aprofundar um pouquinho essa questão do desequilíbrio de Vata e como ele age no organismo e como ele vai afetar as mulheres no aparelho reprodutivo, causando problemas como a endometriose da Anitta, tá? Então, o que acontece? Da onde surge uma doença? Da onde surge um desequilíbrio? Vamos começar por aí, né? Esse desequilíbrio ele vai surgir por uma rotina inadequada para aquela pessoa, certo? Então, significa que ela está com hábitos alimentares, de atividade física, de rotina de sono, né? Que não estão de acordo com o seu dosha, que não estão de acordo como ela nasceu. E ela, tendo essa rotina que não é adequada para ela, né, ela começa então a apresentar sintomas de que este dosha está entrando em desequilíbrio. E 80% dos desequilíbrios são causados pelo dosha Vata, certo? Vata, ele tem uma qualidade de ser frio, seco, agudo, certo? Então, todas as condições externas com estas qualidades que estejam formando essa pessoa, elas vão incrementar o dosha no seu organismo e na sua mente, certo? Qual é o primeiro sintoma de que dosha Vata está entrando em desequilíbrio? Gases. Quando você começa com muitos gases, é porque você está entrando num desequilíbrio de Vata. Qual o segundo sintoma que está indicando que Vata está aumentando no seu organismo? A constipação. Isso mesmo, um problema que afeta grande parte das mulheres, né? E que já começa na infância, a maioria das vezes, né? Tratada de diversas formas. Então, os primeiros sintomas de que o dosha Vata está entrando em desequilíbrio no seu corpo é gases e depois constipação. Se você conseguir tratar nesse momento o desequilíbrio, esse dosha vai voltar para o seu local de origem, vai reduzir e você não vai agravar os sintomas no seu corpo. Caso você não dê atenção a esses sintomas de gases em excesso, de constipação, gente, constipação para o Ayurveda é um dia sem evacuar, tá? Então, se você não evacua assim que você levanta, saiu da cama, em 20 minutos você tem que evacuar. Esse é o normal, certo? E de preferência 2 vezes ao dia, lá no final da tarde, ir ao banheiro novamente, certo? Mas tudo bem, vamos trabalhar com a evacuação 1 vez ao dia. Mas o correto, levantou, vai ao banheiro e evacua as fezes e evacua o xixi. E elimina o xixi, tá? Então, se você já está apresentando sintomas de um intestino que está constipado, não é? Você já está com dosha Vata acumulando no seu organismo, tá? Dali, quando ele extrapola, né, o intestino, ele vai procurar outros locais para se alojar. Ele sai do intestino e começa a caminhar pelo corpo, buscando locais onde se fixar. E aí nós vamos ter os transtornos da mente, como insônia, ansiedade, síndrome do pânico, Alzheimer, Parkinson, demência, problemas de memória, certo? São todos sintomas do quê? De que esse dosha está se acumulando no sistema nervoso de você.
Em outros momentos, esse dosha não vai para o sistema nervoso, ele vai para o aparelho reprodutivo. E aí você começa com aquela menstruação dolorosa, né? Você começa com uma TPM onde você tem uma irritabilidade bastante grande, onde você perde o sono alguns dias antes de menstruar, ou o seu sono fica irregular, ou aumenta a sua ansiedade, né? Vamos lembrar que as mulheres têm um ciclo de hormônios bastante intensos no mês, né? E quem é que movimenta esses hormônios? É Vata. Todo o movimento do teu corpo é feito pelo dosha Vata. Se você levanta da cama de manhã, quem faz esse movimento é Vata. Se você pensa, os pensamentos são uma mobilidade de Vata. Evacuar, você fazer o intestino funcionar, fazer a movimentação intestinal e a eliminação é Vata, né? Então, tudo que se movimenta, se você se movimenta, é porque o seu Vata está fazendo um movimento, certo? Então, se você tem o ciclo menstrual, né, essa movimentação hormonal, quem está fazendo quem está fazendo esse jogo de movimento é o Vata, certo? Então, por isso que os picos de hormônio, né, essa instabilidade hormonal vai causar um aumento de Vata e você vai sentir a irritabilidade, você vai sentir sintomas que a gente já conversou, tá? Bom, passado alguns anos, né, tomando um anti-inflamatório em função da cólica menstrual, você resolve, então, você amadureceu, você casou, né, agora você é uma mulher que deseja ter um filho. E aí você tenta naturalmente, né, e não consegue, né. E essa infertilidade, muitas vezes, ela está relacionada com a endometriose, né, e está relacionada com esse agravamento de Vata, tá? Então, a endometriose é um sintoma de que há uma agravação crônica de Vata no abdômen, né? Pode ser na região do sistema reprodutivo, né? Em outros locais aqui no abdômen, tá? Vamos nos ater a essa região, a essa condição. E uma das formas de tratamento é a cirurgia, né? Que é o que a Anitta, então, diz que vai fazer em breve. Mas será que nós temos tratamentos ayurvédicos para endometriose? Sim, nós temos tratamentos para endometriose pelo Ayurveda, tá? Eu já apliquei essas técnicas com algumas clientes e elas são extremamente efetivas, né? Então, requer um alinhamento da rotina para redução desse Vata, né? Então, o que é esse alinhamento da rotina? São alimentos que reduzem Vata no corpo, chás, né, adequados para a redução de Vata, eliminar alguns hábitos que não são saudáveis, né? Muitas vezes a gente tem que reduzir a carga horária de atividade física ou de intensidade física, que também agravam Vata. Lembra, gente, todo movimento vai agravar o Vata, tá? Toda mudança vai agravar Vata, certo? Então, às vezes, uma mudança de temperatura muito brusca vai agravar o Vata, porque ele é muito sensível. E o teu corpo é muito composto desse Vata, né, que tem por elemento predominante o ar e o éter. Então vejam, por isso que nós temos uma grande quantidade de Vata no nosso corpo, né? Então, às vezes, uma mudança de temperatura, um dia muito ventoso, né, a gente já sente que a cabeça fica meio atrapalhada, aquilo lá já irrita, já incomoda, é o Vata do teu organismo, tá? Então, a pessoa que chega para um tratamento ayurvédico de endometriose, a gente faz uma adequação da rotina para a redução desse Vata. E tratamentos, né, locais, né, terapêuticos, bastes, oleações, aplicações de argila com óleos essenciais, aí vai de indivíduo para indivíduo, certo? Mas é por isso que nós temos uma gama bastante grande de tratamentos terapêuticos, né? Ferramentas que o Ayurveda nos proporciona para tratar o momento da crise, né? O momento em que esse sintoma ele está bastante grave, né? Muitas vezes até
causando um sofrimento muito grande na pessoa, tá? Aí fica a questão, mas Beth, eu não preciso ir no médico então? Eu não disse isso. Você vai no médico sim, né? Então, todo acompanhamento médico, ele é bem-vindo. Eles não são tratamentos excludentes, eles são tratamentos complementares, né? Então, o Ayurveda, ele é uma prática integrativa complementar, ele complementa o tratamento do médico, né? Então, isso faz com que o resultado seja mais rápido, mais equilibrado e mais satisfatório. Combinado? Então, gente, é isso que eu tinha para dizer para vocês sobre os sintomas de Vata, que a nossa querida Anitta, né, está passando no momento, né, a cirurgia que ela vai fazer em função dessa endometriose que ela teve o diagnóstico, né, e aqui nós temos uma visão do Ayurveda sobre a questão da endometriose a partir do desequilíbrio de Vata, né, e o que está causando esse desequilíbrio, né. Então lembre-se, o Ayurveda, ele vai tratar a origem do problema, não apenas o sintoma. A gente trata o sintoma e junto trata a origem. Então a possibilidade desse problema voltar é mínima, se você mantiver as orientações terapêuticas para o seu corpo e a sua mente, adequadas para o que você precisa, certo? Gente, mais uma vez, curte, comenta, compartilha, se inscreve, né? Tudo isso vai ajudar a gente a divulgar essas informações e a manter o nosso trabalho. Combinado? Beijo grande, fiquem bem e se cuidem.